Vamos resgatar então que você falou do relógio fino no mundo, porque a gente tem a participação também do Daniel Lopes, que a gente falou ontem sobre Epstein, e ele vai falar agora sobre o relógio do fim do mundo, que a gente comentou no começo do programa, que está menos de 90 Eu não segundos sei se perto da todo mundo meia-noite. sabe o que é o relógio Então do fim vamos do lá, mundo, Fernanda, né? dá um contexto aí. Na verdade, é um símbolo que foi criado em 1947 por cientistas para representar o quão perto a humanidade estaria aí de uma catástrofe global. E de que forma que funciona? Ele representa tudo aquilo que acontece no mundo e que estaria aproximando o mundo de um fim, de um final, de um colapso. Só que é a primeira vez da história que ele fica tão próximo à meia-noite. Quando o ponteiro batesse à meia-noite... Tem algum conflito, ele vai aproximando da meia-noite. Resolve o conflito, acabou a Guerra Fria, não sei o quê, o relógio deu uma recuada. Exato. Aí, problemas climáticos, guerras, pandemia, o relógio vai cada vez chegando mais perto da meia-noite, que seria esse fim do mundo, né? Mas agora seriam segundos próximo à meia-noite. Vamos ver. O Daniel, se o assunto é apocalipse, final do mundo, não tem ninguém melhor do que Daniel Lopes para falar sobre isso. Toca aí, vamos ver. Tá na linha? Fala pessoal, tudo bem? Vocês devem ter visto aí que o relógio do juízo final foi atualizado. Eu escrevi um livro em 2024 chamado 90 Segundos para o Apocalipse. E naquela época eles tinham atualizado o relógio exatamente para isso. 90 segundos, 1 minuto e meio para o Apocalipse. Lembrando que esse relógio do juízo final ele foi criado para medir o quão próximo a humanidade estaria aí da sua extinção. Naquela época era só bombas atômicas, né? Que foi o Boletim de Cientistas Atômicos que criou isso em 1947. Agora eles já incluem crise climática, crises também de outras naturezas, guerras em geral, mas também inteligência artificial. E foi exatamente por isso que eles atualizaram esse relógio. Isso é preocupante, porque quase 70, mais 70, né? Quase 80 anos já, que esse relógio nunca estava tão próximo da meia-noite, ou seja, a humanidade não estaria tão próxima da sua extinção. Por que eles atualizaram? Por causa principalmente das questões de tensão geopolítica no mundo, o que está acontecendo que é o que o Trump fez na Venezuela, o que está acontecendo de tensão no Irã. Então isso tudo aí fez com que esses cientistas atualizassem para um recorde. Nunca esteve tão alto o entendimento de risco existencial para a humanidade. É exatamente isso que está acontecendo. Então, para vocês que às vezes pensam assim, esse pessoal fica falando de fim do mundo, né? Isso não tem fundamento, isso é bobagem, isso é coisa de teoria da conspiração. Na verdade, um grupo de cientistas ali muito qualificado, na verdade foi um grupo até criado pelo próprio Einstein para tentar evitar uma terceira guerra mundial. Esse grupo está dizendo isso, né? Então, fim do mundo, juízo final, deixou de ser uma questão da religião e agora parece que voltou a ser uma questão da ciência, para vocês entenderem o nível de tensão que o cenário global está inspirando hoje. E você, acha que o fim do mundo está chegando? Vai ser bomba atômica? Vai ser inteligência artificial? Alienígena? O que você acha? Deixe seus comentários aí depois aí que eu quero ouvir. Acho que o final do mundo vai ser muito mais tranquilo do que a gente imagina. Você acha? Eu acho. Acho que vai ser o final do mundo silencioso. Por quê? Porque tá todo mundo tão cansado de tanto vai falar, problema. acaba logo? Acaba logo isso daí. Todo mundo vai concordar que não, já deu. Não vai ser agora, vai demorar, mas vai chegar o ponto de falar assim, já deu. O ser humano já existiu. Tempo demais, é hora de dar chance a uma nova espécie. Ou então a gente larga esse mundo aqui cheio de lixo. Sabe aquele pessoal que sai da praia e deixa aquele monte de lixo? Mas olha, você tem que trazer aqui essa história. A gente vai pro planeta limpinho e fecha aqui pros alienígenas. Não, mas pensando nisso, calma que tem salvação. Você tem que trazer alguém aqui pra falar desse planeta que foi encontrado aí. Pô, com as características muito próximas à Terra, né? 50%, você viu? Chance. De características similares à Terra. Pô. Quem sabe é um caminho. Ao invés de ir pro bunker, a gente vai pra ele. Tem que ver a distância, né? Não, a gente... Tem que ver se é perto. A gente faz uma vaquinha, todo mundo e... Mas é importante falar disso. É verdade, verdade. Ô Marcílio, quer falar sobre ICE, sobre imigrantes, sobre Peru? Acho que duas notícias aqui, Vilela, dessas que a gente tem separado, acho que são interessantes pra gente falar. Primeiro, assim, da Espanha, acho que é uma notícia bem legal, porque a Europa a gente sabe que tá com um problema migratório muito grande. Não só por isso, mas acho que também a gente fala que essa direita eurocética, ultranacionalista, ela cresce no continente europeu, seja os irmãos Itália na Itália, o Vox na Espanha, seja o Reform UK no Reino Unido.
E a Espanha talvez seja um dos poucos países que diferem desse processo. O Pedro Sánchez, ele é do Partido Socialista, um partido de esquerda na Espanha, e a Espanha, ela sofre também com problemas migratórios. A Espanha está muito próxima ali do Mediterrâneo, fica ali o Estreito de Gibraltar, que é o espaço mais curto entre o continente africano e o continente europeu. E a Espanha, ela muito pertinho, né? Ela muito da pertinho. Espanha para chegar em Marrocos é... Tem gente que tem que atravessar nado. É. Né? E a Espanha ela está adotando uma medida polêmica para tentar solucionar a questão dos migrantes. Enquanto a Alemanha, por exemplo, está aumentando os muros, o controle da fronteira, enquanto a gente tem vários países aumentando políticas anti-imigração, a Espanha anunciou que ela vai regularizar a situação de 500 mil imigrantes do país. Ou seja, 500 mil pessoas que entraram de maneira ilegal, ou como refugiados, ou como imigrantes legais, vão ser regularizados no país. E o Pedro Sánchez, ele apresentou dados alegando que isso faz total sentido para o país. Por quê? Quando você pega esses refugiados, claro que ele faz uma espécie de separação. Ele vê os antecedentes criminais, e aí se tiver algum tipo de ilicitude cometido, o cara vai ser deportado. Mas pessoas que tenham pedido asilo ou que tenham vindo como imigrantes podem muito mais contribuir para uma Espanha que está bastante envelhecida, tem problemas com aumento dos gastos com aposentadoria, com saúde, e essas pessoas que vêm podem servir como força de trabalho. Força de trabalho principalmente nos trabalhos braçais, que a população espanhola, via de regra, não quer exercer. Então, essa regularização, segundo Pedro Sánchez, vai aumentar o número de pessoas voltadas ao mercado de trabalho, vai aumentar a contribuição social, os impostos que vão ser pagos, e isso vai trazer muito benefício para a sociedade. Claro que isso incentiva, pelo outro lado, que os partidos mais dessa direita nacionalista, o Vox, no caso da Espanha, e até os partidos de centro-direita, discordem dessa política. Porque eles alegam que os imigrantes têm o roubo da questão cultural, que eles vão aumentar a concorrência, gerando uma queda dos salários. Então, eu diria que é uma medida ousada, e que, claro, que nem todos os espanhóis estão concordando. Mas o Pedro Sánchez fala que para a economia espanhola, isso é bem diferente dos outros países, é um processo que vai dar super certo. Lembrando que o Pedro Sánchez, ele já adota umas medidas um pouco polêmicas para conseguir se manter no poder, né? A Espanha é um país, talvez bem diferente dos outros do continente europeu. A Espanha, ela é quase como se fosse um amontoado de regiões que se unificou, mas com regiões muito diferentes entre eles. Então, a Catalunha é uma cultura, o País Basco é outra, a Galícia é outra, a região de Madrid é outra, a Valência é outra. Então, são quase países diferentes, né? E a gente sabe que na Espanha existem dois movimentos separatistas, que são os bascos e os catalães. Se vocês perceberem nos últimos tempos, a gente não está ouvindo tanto falar do País Basco e da Catalunha. Por quê? Porque o Pedro Sánchez, ele fez uma medida que os outros governos não fizeram. Os outros governos, para não incentivar o separatismo da Catalunha, eu vou impedir que o catalão seja falado. O País Basco, por exemplo, vai ter que seguir o conteúdo programático nas escolas que a Espanha segue. Porque você vai em Barcelona, por exemplo, todo lugar tem placa nos dois idiomas, né? Exato, né? Catalão e espanhol. E era uma exigência dos catalães que o catalão também fosse colocado como uma língua oficial da União Europeia. Coisa que não era. E o Pedro Sánchez, ele ainda não adotou, essa medida ele ainda não respeitou, né? Mas ele alega que ele vai fazer isso. O que o Pedro Sánchez está fazendo? É uma frase que ele fala: é melhor a gente construir pontes do que quebrar pontes. Então, qual que é a melhor maneira de eu impedir que o País Basco e a Catalunha queiram separar? Ao invés de eu impedir que eles tenham a sua autodeterminação e tal, eu dou um pouco mais de independência. Então, vocês vão poder falar catalão, vocês vão ter, sei lá, o seu conteúdo programático, vocês vão ser reconhecidos como um povo que realmente pertence à União Europeia. E isso vem acalmando um pouco os ânimos de fato, né? Só que, claro, isso desperta ainda mais o Vox e outros partidos de direita. Ou seja, essa medida pode acabar gerando uma ebulição aí, na Espanha. E para finalizar, o último assunto que acho que é relevante, o Brasil pode ganhar um território aí no futuro próximo, hein? Olha só. Vai dar uma de Trump o Brasil. Jogando War também. Né? Qual seria esse território? Dependendo, não querem. Devolve, né? É uma área de tríplice fronteira entre a Colômbia, o Peru e o Brasil. Será que tem no mapa? A gente consegue achar essa região? O que eles procuram aí? É um povoado indígena, né? Que é o povoado Bela Vista Calaru. Talvez dê pra encontrar aí. Por quê? É uma região que pertence hoje ao Peru e é uma região totalmente negligenciada pelo Estado peruano. É histórico esse conflito. Então existem povos indígenas que não têm escolas, não têm hospitais. É uma região que tem uma atuação muito forte do narcotráfico. Então milícias governam ali a região e não exatamente o Estado peruano. E os povos indígenas locais deram um ultimato. Assim, Peru,
vocês têm 30 dias para resolver esse negócio. Porque se vocês não resolverem, não fizerem com que a nossa região se transforme num distrito, para que a gente consiga ter um representante local, que consiga verba junto ao Estado peruano para fazer políticas públicas, a gente vai cansar de pertencer ao Peru e vai exigir que o Brasil anexe o território. Isso faz questão de 10 dias desse ultimato. Ou seja, o Peru tem 20 dias para fazer com que essa região, esses povos indígenas, se transformem no distrito para ter um pouco mais de representatividade política. Caso o Peru não faça isso, será que o Brasil vai anexar o território? Eu particularmente creio que não. Por quê? Porque anexar um território do Peru sem autorização do Peru é criar uma briga diplomática. E se tem uma coisa que o Brasil não quer nesse momento é arranjar uma briga diplomática com os nossos vizinhos latino-americanos. O Brasil tá falando, não, aqui da América Latina a gente tem que se unir contra o imperialismo estrangeiro. Tanto faz se é a direita do Paraguai, da Argentina, do Peru, ou se é a esquerda da Colômbia, do Uruguai, do Brasil. A gente tem que ser um povo latino-americano. Ou seja, mesmo com esse anseio, né, dos povos indígenas locais, acho eu que o Brasil não vai aceitar esse território. Com certeza. E seria, assim, esquecendo as questões sociais, seria só dor de cabeça pro Brasil mesmo, tá? Porque não tem tantos benefícios econômicos, é uma região com intensa atuação de narcotráfico. Os caras descobrem que o solo é cheio de alguma coisa valiosa. Pode ser. Exato.